Olá, vamos resolver um problema envolvendo séries de Taylor de uma função de variável complexa. Mais especificamente, esse problema aqui. Escreva f de z igual a seno de z como uma série de Taylor em torno do ponto z0 igual a π sobre 4. Bom, claro, aqui independe desse problema se a variável é real ou é complexa, né? A solução que a gente faria é a mesma, né? Bom, primeiro recordando aqui, a série de Taylor, né, é uma série de potências positivas, né, tá em torno do ponto em questão, então potências de z menos z0, esse aqui é o z0 escolhido, onde os coeficientes a n são dados por essa expressão aqui. Então a n é a derivada enésima da função f calculada no ponto z0 e aqui meu n fatorial. Bom, uma forma de resolver esse problema é o método da força bruta, né? Tá? Então, e esse caso, esse método não é assim tão força bruta, né? Tá? É simplesmente usar essa definição aqui, né, e calcular, né, os meus ANs, e que não é difícil, pois a derivada de seno é cosseno, de cosseno depois volta para o seno, menos seno, né, depois eu derivo de novo, vou ter um termo com cosseno e assim vai indo. Você vai tendo senos e cossenos, né? Então não é uma coisa complicada, e depois só colocar o valor dela em z0 igual a π sobre 4. Então na verdade não é nem um pouco complicado, mas tá, a ideia desse problema não é simplesmente chegar no resultado da série, é ilustrar a possibilidade que existe em muitos casos de, a partir da série de seno de z, a série conhecida, que é aquela em torno do ponto z0 igual a 0, como a gente obter a expressão da série em um outro ponto. Então, é essa a ideia. A ideia é usar aquilo que nós já conhecemos. Então, o que nós conhecemos é essa expressão aqui. A gente sabe que a série de seno de z, série de Taylor de seno de z em torno do ponto 0, do z0 igual a 0, é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma série de potências ímpares, tá? É uma série alternada com potências ímpares, né? E aqui o coeficiente, né, 1 sobre esse 2n mais 1 fatorial, quer dizer, menos 1 sobre n sobre 2n mais 1 fatorial. Então, é esta série aqui. Então, a ideia é usar isso aqui, né, usar esta série e propriedades da função seno. Pois bem, e como assim? Que propriedades? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos com f de z igual a seno de z. Tá? É isso que a gente quer. Que a gente tem. Que a gente quer escrever ela em torno, uma série de z em torno de π sobre 4. Pois bem, então eu vou escrever seno de z, onde está esse z, eu vou somar e subtrair π sobre 4. E isso aqui, ó, z menos π sobre 4, esta é a variável que eu vou querer ver na minha série. Eu vou querer escrever uma série de potências de z menos π sobre 4. Tá? Esta aqui que eu quero. Tá? Então, bom, para agora eu vou usar agora aquela conhecida expressão, né? O seno de A mais B é seno A cosseno B, mais cosseno A seno B, né? Então, aqui está. E, bom, onde tem cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4, eu vou colocar que eles são iguais a raiz de 2 sobre 2. Né? Então, está aqui. E depois aqui eu já escrevi as expressões conhecidas para as séries de seno e cosseno. Então, esta aqui embaixo é a série do seno que a gente conhece, que a gente tinha escrito, né? Só que no lugar aqui de eu ter simplesmente z, e z aqui agora é z menos π sobre 4. Veja, aqui a minha variável é z menos π sobre 4. Então vai aqui z menos π sobre 4. E no caso do cosseno, veja, é uma série muito parecida, só que com coeficientes pares. Né? Então aqui eu tinha ímpares, aqui agora eu tenho pares. Então essa é a série do cosseno, uma outra série alternada. E no lugar, então, aqui minha variável aqui, ó, é z menos π sobre 4. Então, esta é a expressão para a série e, eventualmente, podia parar aqui. Mas não é difícil a gente chegar numa expressão um pouco mais compacta para isso. Né? Tá? E para fazer isso, veja, seria interessante, porque, olha, aqui o coeficiente aqui é ímpar e aqui é ímpar, né? Tem ó, ímpar e ímpar, número ímpar aqui, mas aqui o n pode ser par ou ímpar. Aqui eu tenho par e aqui n pode ser par ou ímpar. Então seria interessante se eu pudesse expressar esse n aqui e aqui em termos desses números aqui, esse n a partir desse 2n mais 1 e esse n aqui a partir desse 2n. Se eu pudesse escrever isso, porque aí eu ia conseguir juntar as duas séries numa só. E de fato isso é possível. E para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a função parte inteira de k, que a gente vai denotar por esse colchetezinho aqui, ó. Tá? Então se esses colchetes aqui, k com esses colchetes denota a parte inteira do número k que está aqui dentro, o que a gente tem? Qual é a parte inteira de 2n sobre 2? A parte inteira de 2n sobre 2, ó, corta os 2 aqui com esse outro 2, fica a parte inteira de n, ó, como n inteiro, isso é o próprio n. Por outro lado, se agora eu pegar aqui um número ímpar, então qual é a parte inteira desse número ímpar? 2n mais 1 sobre 2. Ora, divido aqui esse 2 com 2 dá o n mais 1 sobre 2 mais meio. Isso é a parte inteira de n mais meio. Ora,
n é inteiro, n mais meio, a parte inteira de n mais meio é n. Então vejam, eu posso fazer isso aqui, ó. Onde está esse n aqui? Tá? Ó, como esse número é ímpar aqui, ó, esse n eu posso pegar esse n e escrever ele como a parte inteira de 2n mais 1 sobre 2. Assim como esse n que está aqui, como esse cara aqui ó, é par, eu posso escrever ele como a parte inteira de 2n sobre 2. E é isso que nós vamos fazer. Então, nessa expressão aqui, eu vou substituir, como eu falei, olha, esse n aqui, como aqui a parte é ímpar, pô, o número ímpar sobre 2, a parte inteira desse número ímpar sobre 2, e aqui, nesse caso, a parte inteira desse número par, que era esse aqui, sobre 2. Agora vejam, eu estou somando aqui ó, em n, aqui também n, e agora, isso aqui é um número ímpar sobre 2, número ímpar. Aqui, o número par, um par e o par. Ora, então agora eu posso simplesmente substituir, no lugar de ficar somando sobre agora esse n aqui, eu posso simplesmente somar sobre todos os pares e todos os ímpares. Tá? Então, ó, essas duas somas aqui, ó, aqui são números ímpares aqui todos os pares. Então eu posso juntar a série em essas duas séries numa só, com o índice k, onde agora o k, olha, se o k é par, ó, quando o k é par, eu posso escrever ele na forma 2n. Então fica 2n aqui, que está aqui, 2n aqui e 2n aqui. E quando o k é ímpar, veja, é isso aqui, 2n mais 1, aqui 2n mais 1, 2n mais 1. Então, essa soma dessas duas séries pode ser escrita na forma dessa série aqui, uma forma bem mais compacta, né? E aqui esse raiz de 2 que ficou ali. E assim, então, a gente chega na série de Taylor de seno de z em torno do ponto π sobre 4. É isso.